gente vai dar início ao capítulo 5, vamos falar sobre fenomenologia. Alguém já ouviu falar sobre essa expressão? Fenomenologia? Desculpa, professora, lhe interromper, mas qual é a página? A página 72. Perdão, 70. Obrigada. Página 70. Obrigada. Alguém já ouviu falar no termo fenomenologia? Ou sabe o que é isso? Qual seria o radical dessa palavra? Vocês aí que são bons de português. A palavra que daria origem à palavra fenomenologia? Fenômeno. Fenômeno, exatamente. Nesse caso, né? Falando de fenômeno, o que seria fenômeno para você? O que você considera que é um fenômeno? Qual o significado ou exemplo que você daria para fenômeno? Ninguém? Depende do fenômeno. Pode falar. Tipo, tem fenômeno natural, essas coisas e tais, entendeu? Aí depende um pouco. Sim, tem fenômenos da natureza. Ou você pode dizer aquele jogador de futebol é um fenômeno, ou aquela atriz, aquele ator é um fenômeno, não é mesmo? O fato é que o fenômeno acaba sendo um fato. Ou, no sentido mais teórico dizendo, eu posso acreditar, dar créditos, né, de fenômeno ao indivíduo, ao sujeito. Como todo capítulo de vocês inicia com um poema, eu acredito que para esclarecer, para facilitar o entendimento, a gente vai fazer o acompanhamento desse. Alguém gostaria de ler, por favor? A bengala, as moedas, o chaveiro, a dócil fechadura, as tardias notas que não lerão os poucos dias que me restam, os naipes e o tabuleiro, um livro e em suas páginas a desvanecida violeta, monumento de uma tarde sem dúvida inesquecível já esquecida, o rubro espelho ocidental em que arde uma ilusória aurora. Quantas coisas, limas, umbrais, atlas, taças, cravos, servem-nos como tácitos escravos, cegas e estranhamente sigilosas, durarão para além de nosso esquecimento. Nunca saberão que partimos em um momento. Bom, e a primeira pergunta que vem para vocês é: qual a melhor maneira de conhecer as coisas? Explorando elas. Explorando, sim. Tendo contato, no sentido físico, né? Ou no sentido até mesmo teórico, imaginando algo. E aí, diante disso, a gente vai falar nesse capítulo sobre a questão da fenomenologia. Há um momento em que todas as teorias deveriam ser ignoradas, conceitos e definições deveriam cessar, ou seja, terminar e determinar coisas. Os nomes não podem aprisioná-las. Nesse momento, as coisas devem dizer o que são, independentemente de tudo, para que sobrevivam além do nosso esquecimento. Por exemplo, o que eu poderia dizer? Os dinossauros. A palavra dinossauro ainda hoje existe? Existe? Sim. Mas os dinossauros ainda existem? Não. Não. Possivelmente os dinossauros... Talvez. Vale? Talvez. Talvez eles não existam. A senhora já viu o Era do Gelo? Eles moram no subsolo. Antártida. Eles estão debaixo da Antártida. Ah, tá. Verdade. Ok. Mas vamos lá. Teoricamente falando, né? Os dinossauros não existiriam até certo modo. Até o Ricardo falar e o Jonas considerar. Mas vamos supor, a palavra dinossauro deixou de existir independentemente que eles existam ou não? Não. É um fenômeno que existiu, que aconteceu. Então, a aplicação da fenomenologia é justamente a alusão de fazer sentido ao nome e ao objeto ou ao indivíduo em si. E que ele exista independentemente da parte material, da parte concreta. Pode estar formulada apenas no meu pensamento. Tá? Neste capítulo, estudaremos a filosofia desenvolvida por Edmund Husserl. E a gente vai falar muito sobre esse carinha aqui.
né? Que defendia a necessidade de investigar as coisas em sua origem, em sua pureza, antes de qualquer teoria ou classificação. Então, vamos supor que ele decidisse investigar os dinossauros. Seria um pouquinho complicado agora para ele, né? Além da teoria que existiriam dinossauros, ele investigar, né, a origem e a classificação dos dinossauros, uma vez que talvez não fosse possível ele ter um contato diretamente com os dinossauros. Enfim, de maneira geral, a palavra fenomenologia designa a área de investigação ou a ciência do fenômeno. Contudo, ou seja, na história da filosofia já teve vários significados aí. Isso de acordo com a particularidade de cada um, como cada indivíduo vai ver o fenômeno. O fenômeno pode ser considerado algo inesquecível, assim como pode ser considerado algo apenas existente. E aí eu vou colocar fenômenos da natureza, são fenômenos existentes, como a chuva, o sol, como o vento, são fenômenos existentes. E trazendo para o lado, né, imaterial da coisa, eu posso colocar que um fenômeno que aconteceu há não sei quantos anos possa não voltar a se repetir. Ou tem aquela questão dos cometas, que foi vista há não sei quanto tempo e pode se voltar a repetir daqui a tanto tempo. Então, são fenômenos que variam de tempo a tempo, mas essa questão da sua existência pode ou não ser questionada dentro dessa visão, tá, filosófica. No século XX, o significado mais utilizado para esse termo foi estabelecido pelo matemático, né? A maioria deles eram bem racionalistas, e Edmond Rousseau foi como ficou conhecida a fenomenologia. E isso vai influenciar várias outras correntes filosóficas. O primeiro capítulo que a gente estudou foi sobre a questão do existencialismo, não sei se vocês lembram, que era do Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, né? Então, e a fenomenologia ela vai dar origem a esses pensamentos também das correntes filosóficas anteriores. E aí, né, como a gente pegou alguns exemplos aqui, às vezes a gente vai chamar de fenômeno justamente um acontecimento físico, algo que ocupa um espaço. Mas o fenômeno ele se restringe apenas a questões de experiências naturais ou ele pode assumir outro sentido dentro da filosofia? E aí que a gente vai adentrar aqui. Para muitos filósofos, a palavra fenômeno designa algo que aparece em nossa mente ou consciência. Por exemplo, vamos entender aqui dentro da filosofia. Quando a gente olha um gato, aparece em nossa consciência um fenômeno relacionado a este animal? Qual é o primeiro exemplo quando a gente lembra de um gato? O que é que a gente associa o gato? Qual é a associação que a gente faz de um gato quando a gente lembra de um gato? Qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Qual a primeira coisa que vem em sua mente agora, quando você lembra de um gato? Eu. Falando de E forma... O Lucas. Animal. Um animal, né? Animal doméstico. Um animal doméstico, que ele faz um tipo de barulho, que é específico, né? Não tem como. Primeiramente, na minha cabeça vem primeiro o miado, Miado. né? Uhum. Então, assim, é dessa forma que a gente relaciona, por exemplo, a relação dos homens com o mundo se dá por meio de fenômenos. É por uma lógica em cadeias, né? Se eu falar de uma cafeteira, eu sempre gosto de dar esse exemplo da cafeteira, não sei porquê. Mas, enfim, talvez eu nunca tenha visto uma cafeteira, mas eu vi alguém falando como era uma cafeteira, ou eu já vi antes uma cafeteira. Então, quando eu falo de cafeteira, em minha mente vem café, pó de café, vem água fervida, vem um cheiro bom. Então, eu associei a cafeteira ao fenômeno, ao sentido do que me trouxe à mente. Então, o fenômeno ele está aí nessa ligação. Estão conseguindo entender? Então, existem muitas coisas ao seu redor que podem ser conhecidas, tocadas, né? Ou cheiradas, né? Tudo isso vai aparecer, de certa forma, aqui no nosso consciente como um fenômeno, como algo que já aconteceu ou que vai ocorrer. Ou seja, não é o objeto externo em si mesmo que será apropriado pela sua mente, mas a sensação que o objeto causa é o fenômeno que vai associar o objeto à sua mente. Entenderam? Quem cala, consente. Então, entenderam, né? Vamos falar aqui sobre percepção, lembrança e imaginação. Para a gente fechar. O que é percepção para vocês?
Perceber? Perceber, sim. E o que é uma lembrança? É lembrança, é como se você se lembrasse de algo que aconteceu. E é ativada a partir do que aconteceu. Assim, Ok. E a imaginação? Loucuras da nossa cabeça. Como é? Loucuras são na sua cabeça? Loucuras da nossa cabeça, podemos dizer assim. Sim. Então vamos lá, parte a parte. A percepção é o perceber. E o perceber é através de quê? Sentidos. Sentidos, exatamente. Eu tenho percepção. Da noção. Isso, noção. Eu percebo através dos sentidos. Daí eu tenho uma noção, eu tenho uma intuição. Eu percebo. É a percepção sensorial através dos sentidos. A lembrança, como o nosso amigo falou, é lembrar de algo que já ocorreu. E essa lembrança geralmente pode provocar algo em nossa consciência, seja ela dor, alegria, saudades, tristeza ou raiva, né? E a imaginação, como a nossa outra colega disse, pode ser loucuras aí da nossa cabeça. Cada um tem uma forma diferente de imaginar algo. Então, muitas vezes a imaginação ela pode ser fértil ou ela pode não produzir nada, não ter fertilidade nenhuma. Esses 3 itens estão associados? Percepção, lembrança e imaginação? Existe uma relação aí entre a consciência, de perceber, de lembrar, de imaginar? Acho que sim. Com certeza, né? Porque pra gente ter uma lembrança, tem que acontecer algo. Pela percepção, que é, no caso, os sentidos. Uhum, E isso pode levar um pouquinho a imaginação no meio. exatamente. Estão intimamente interligados. Exatamente. Boa resposta. Então, assim, a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar diante das pessoas vai estar muito ligada aos nossos sentidos, né? O ver, o sentir, o falar, o ouvir. Então, muitas vezes a gente se pega aí imaginando um monte de coisa porque a gente percebeu, porque a gente viu algo, porque a gente sentiu algo, porque a gente falou algo. E depois a gente vai lembrar de tudo aquilo. Então, são partes que estão aí ligadas, né? Por um fenômeno que se chama consciência. O jeito de agir da consciência é a intencionalidade. O que é intencionalidade? O que é intenção? O que é intenção para vocês? Teria um motivo de fazer alguma coisa? Isso, eu tenho uma intenção, um motivo de fazer algo. Ou seja, às vezes a gente diz assim, fulano é mal intencionado, fulano é bem intencionado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele tem uma boa intenção, ele é uma pessoa prestativa, que ele procura fazer o bem. Agora, se ele é mal intencionado, ele procura fazer o mal, não é mesmo? E aí suponha, né, vou pegar o próprio exemplo de vocês, que você esteja ouvindo uma canção de que mais gosta. E aí, nesse momento, a consciência está voltada para essa música, né? Vamos supor que eu estivesse ouvindo agora... Eu vou dar só um exemplo. Ou alguém quer dar um exemplo de música aí? Uma música brasileira, tá? Que eu conheço. Tchubiral Down, Down, do Cirilo. Qual? Tchubiral Down, Down, do Cirilo, do Carrossel. Tchubiral Melhor Down, música que Down. tem. É assim? É essa mesmo? Só lembrei essa parte. Então, ela é perceptível. Sorriso do Ricardo. Procure vivenciar outra experiência. Lembre-se de que em algum momento importante de sua vida vai fazer você recordar, né? Se dirigir a esse momento. Por exemplo, o que você estava fazendo quando você... Vamos lá, já que você deu o exemplo, você vai dar o exemplo agora, Ricardo. O que você estava fazendo quando Pode você estava falar. ouvindo Tibirão Down do Carrossel? Tomando banho, arrumando a casa, dormindo. Então, agora vem na Rapaz, sua Ricardo, mente... rapaz. Só não deu para você lembrar aí na sua mente agora o que você estava fazendo dormindo, né? Porque não tem como Doido. lembrar. É verdade. Limpando a casa ou Eu tomando só sonho com banho. isso. Vem na sua mente agora. Então, se eu lembrasse exatamente agora de uma música que eu vi no teatro tal, ou então em alguma apresentação, em algum filme, por exemplo, né? Eu tivesse ouvido aqui a música do filme Missão Impossível. Tan, 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 né? Então, eu ia lembrar o quê? Que naquele dia que eu fui assistir o filme,
o ator era esse, a história era essa, e toda vez que eu ouvir esse toque em algum lugar, eu vou lembrar e vou associar ao filme, né? Porque é uma trilha específica. Mas existem aí várias músicas que vão ter uma particularidade para cada pessoa. Então, todas essas vivências, como o próprio livro de vocês aqui fala, né? Embora diferentes, ela vai indicar uma característica da consciência. O que a sua consciência estava fazendo ali naquele momento? Qual era a sua intenção, né? E o que significa dizer que a consciência tem uma intencionalidade? Toda consciência, a sua consciência aí, viu? De cada um de vocês tem uma intenção. Eu não sei se a intenção de vocês é ganhar a média 7 sem mandar nenhum trabalho, ou se a intenção é ganhar acima da A do média. Kelson é. A do Kelson é. Gente, é brincadeira, eu só tô dando um exemplo para descontrair, para vocês Não, não mas me é acharem verdade. de chata por estar cobrando a nota de vocês, viu? Ei, professor Ricardo também, ó, professor Qual Ricardo que é a também. sua consciência né? da sua Chiqueta. intencionalidade? A sua consciência ela está refletindo agora sobre alguma coisa. Eu não sei se é um problema familiar, se é um problema de amizade, se é um problema escolar, mas a sua consciência está refletindo sobre algo agora. E quais são as suas intenções, né? Então, a gente tem que aprender a começar a entender a nossa mente como algo real. Eu tenho um consciente, eu tenho um inconsciente. Eu vou lutar para que o meu consciente esteja aí colaborando, né, com as minhas atividades, ou eu vou deixar me dominar pelo inconsciente. Aí você perde o controle das coisas quando você vê tem uma bola de neve sobre a sua cabeça. Então, perceber, lembrar, imaginar, pensar ou amar é sempre perceber, lembrar, imaginar, pensar ou amar algo ou alguém. Não é possível separar o perceber do percebido, o lembrar do lembrado, o imaginar do imaginado, o pensar do pensado ou o amar do amado. Se, por exemplo, uma pessoa afirmasse agora, lembrei, ou estou amando, você logo perguntaria, lembrou-se de quê? Está amando quem? Né? Aí já bate aquela curiosidade. Vocês estão amando quem, hein, nessa quarentena? Todos esses atos da mente ou da consciência sempre serão reunidos, né, dirigidos a algo que visa alguma coisa. Não é possível amar o nada, não se lembrar de nada. Então, não é possível que vocês lembrem de amar o amado ou a amada nessa quarentena e esqueça de me enviar o trabalho de artes para me compor a nota de vocês. Não é possível que isso aconteça. Vocês vão lembrar. Eita, esqueci de mandar a mensagem do crush hoje. Amanhã o crush não vai nem responder a minha mensagem. E aí, como é que fica? Eita, que agora bateu um silêncio. Ninguém quer declarar o seu Arranja crush. outro. Arranja, ó, ligeirinho, viu aí? Arranja outro.